Olá, bem-vindos ao canal Orvalho em Gotas. Vocês são muito bem-vindos aqui, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, dando continuidade ao que nós já estudamos ontem nós estudamos o livro de Provérbios, capítulo 1, e nós vimos um pouquinho sobre o princípio da sabedoria. Como que se começa a ter sabedoria? Qual é o princípio? Qual é a parte principal da sabedoria? Nós vimos que a base de tudo é o respeito. Respeito a Deus, obediência às suas leis e a reverência, claro. E não poderia ser diferente, né? Só que hoje a gente vai dar continuidade. Dia 2 de novembro de 2020, nós damos continuidade a esse estudo com o capítulo de número 2 de Provérbios. Antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração? Vem comigo. Pai querido, Pai de amor e de bondade, louvado, exaltado, santificado é o teu santo nome. Te agradeço, ó Pai, por mais esse dia, por essa oportunidade da gente falar da tua palavra. Te agradeço, Senhor, por esse momento, essa oportunidade de estarmos em busca da sabedoria, em busca de conhecimento, em busca de discernimento. Pai, me abençoe para que cada palavra que seja dita aqui não seja apenas minhas palavras, mas que seja a tua palavra sendo revelada a cada coração. Que não seja eu, Giane, falando pelas minhas próprias palavras, não, mas que seja o teu Espírito Santo falando a cada coração hoje, Pai. Pai, abençoa cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Coloca a tua mão poderosa sobre essas vidas, Senhor, e que nada venha faltar a eles. Senhor, seja conosco hoje e todo sempre, como tu prometestes que estaria conosco. Eu te agradeço desde já pelas tuas imensas e infinitas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Como a gente falou agora há pouco, nós vimos ontem no capítulo 1 de Provérbios que o princípio da sabedoria, o início de tudo é o temor ao Senhor. Tá, tudo bem, Gi. E agora? Temor ao Senhor. Deus é tão maravilhoso que quando ele inspirou os compiladores do livro de Provérbios, Deus estimulou eles a fazerem uma sequência de todas as coisas. O Espírito Santo guiou eles pelo caminho enquanto eles juntavam as peças do quebra-cabeça para se tornar uma coisa reta, direta. E aí, como a gente vê no capítulo 2, dos versos 1 ao 6, Deus dá um direcionamento. Tá, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Mas como que eu vejo isso? Vamos ler? Tá aqui escrito em Provérbios, capítulo 1, versos de 1 a 6. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca se esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria, grite por entendimento. Procure essas coisas como se procurasse por prata um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer ao Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Pois bem, a Bíblia, por mais difícil que ela pareça de se entender, ela não é. Deus, ele dá uma sequência lógica. Afinal de contas, Deus gosta de tudo muito bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Às vezes pode até parecer que algo não tem explicação, que é difícil de entender a lógica de Deus, ou que não tem uma resposta lógica, óbvia das coisas.
Mas a partir do momento que a gente passa a desenvolver um relacionamento com Deus e a entender a forma como Deus pensa, as coisas se tornam mais fáceis de compreender. A gente começa a enxergar as dificuldades da vida, as coisas da vida, de uma forma mais simples e com a lógica dele. Porque a lógica de Deus, ela nunca vai ser igual à nossa lógica. Porque Deus é começo, meio e fim. Deus, ele não vê só o aqui e agora e o momento que a gente está vivendo. Ele conhece todas as coisas desde o começo, Gênesis. Ele conhece o agora, o que nós estamos vivendo nessa pandemia, por exemplo. Ele sabe o que está acontecendo e ele já sabe o fim de todas as coisas, principalmente o fim dessa pandemia. A gente acha que não tem fim, mas Deus sabe que tem fim e ele já tem um fim para isso preparado. Mas, para a gente entender um pouquinho mais o que quer dizer esse texto, a gente precisa destacar 3 orientações que o livro está dando para a gente. Primeiro, ouvir com atenção, dedicar atenção à palavra de Deus, mas ouvir também e aprender com os ensinamentos deixados pela sua palavra. Não basta somente ler. Precisa ter atenção, precisa ter aquele momento de reflexão, de meditação. Se tem uma palavra que a gente não entende, a gente precisa ir atrás do seu significado, seja ele no Velho Testamento, o hebraico, aramaico, seja ele do Novo Testamento, no grego, ver o que significa. Falando em Novo Testamento, a palavra sabedoria, ela tem um significado. Tem até um nome que significa sabedoria. Você sabia disso? Mas pode deixar que isso você vai encontrar lá na página do Instagram e do Facebook, porque eu vou deixar essa dica lá para você, tá? Mas voltando, ouvir, aprender o ensinamento deixado por Deus na sua palavra, tá? Ele deixou tudo preparado para nós. Tá tudo lá, é só a gente ir atrás. Um pouquinho de curiosidade faz bem, não é mesmo? Então, 2, escutar e entender os sábios. Mas, Gi, quem são esses sábios? Os nossos queridos e amados pessoas mais idosas, mais velhas, terceira idade, vovô, vovó, pai, mãe, por que não? Eu, particularmente, posso dizer que eu vivi uma vida rodeada de pessoas mais velhas. Aliás, eu era daquelas que gostava de sentar do lado das irmãzinhas da igreja e ouvir o que elas tinham para me ensinar. Sempre andei com elas. Então, muito do que eu sei. E olha que não é muito, é pouco. Mas o que eu sei, o que eu aprendi, além da palavra de Deus, foi ouvindo conselhos de muitas pessoas. Ouvir. Você sabe por quê? Tem uma dica legal aqui. É fazer um atalho na vida. Você vai aprender com os exemplos e erros que eles já aprenderam. O conselho deles, muitas vezes, significa que eles já erraram naqueles caminhos. Eles já passaram por aquelas situações, eles já viveram aquele momento e eles sabem o que vai dar certo e o que não vai. A gente, é verdade, a gente quando é jovem não quer ouvir pai, não quer ouvir mãe. A gente acha que a gente pode ser dono do nosso nariz. Não pode. Eles sabem o que vai dar certo e o que vai dar errado. A gente é rebelde por natureza. É verdade, faz parte até do velho homem, do pecado do velho homem. É verdade. Mas quando a gente tem
pessoas nos orientando, a gente vai mais longe, mais rápido e com mais eficiência. Então, não custa. A gente não paga imposto, sabe, para ouvir o conselho dos mais velhos. Não é só ouvir. Põe em prática. Ponha em prática o que os mais velhos estão aconselhando. E em terceiro lugar, a palavra de Deus nos ensinou aqui, principalmente no verso 4, a buscar com intensidade a sabedoria. Pedindo, gritando, o verso fala. O que é esse gritar? É clamando, suplicando, implorando. Pai, me dê sabedoria. Deus, me dê sabedoria. Porque essa sabedoria, ela pertence a Deus, como a gente viu ali no verso 5 e no verso 6. O entendimento, ele pertence a Deus. O conhecimento pertence a Deus. A sabedoria pertence a Deus. Não adianta a gente ficar buscando somente nos livros. Vem de Deus. Ele é o dono da sabedoria. E esse clamor significa que a gente realmente deseja a sabedoria. Buscar com intensidade significa buscar com prazer, com alegria. E a gente vai ver que a gente vai ter encontrado um tesouro de um valor tão intenso que é maior do que os nossos tesouros, bens, ouro, prata, pedras preciosas. Nos dias atuais a gente podia falar até de bitcoins. Por que não? Na linguagem de hoje, vale mais do que um tesouro direto? Vale mais do que um CDI, um CDB para os financeiros? Vale mais do que ações na bolsa de valor? Porque não adianta nada a gente ter ações na bolsa de valor se a gente não tem sabedoria para administrar. Sem a sabedoria, como que eu vou administrar esses bens? Isso não tem valor nenhum. Então é importante sim a gente buscar em Deus a sabedoria, pedir orientação para Ele. Mas dessas 3 orientações deixadas nos versos de 1 a 6, você percebeu que 2 orientações envolvem relacionamento com Deus? Você percebeu que o que liga a sabedoria é o link que te liga a Deus? Relacionamento. Sem esse relacionamento é impossível conhecer a Deus e adquirir sabedoria. Não adianta, a gente precisa desenvolver o relacionamento com Deus. Eu vou deixar aqui para vocês um exemplo meu de vida. Eu tenho o que o professor Augusto Cury chama de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu penso muito rápido e muitas coisas ao mesmo tempo, tanto é que eu gaguejo algumas vezes porque eu estou pensando muito rápido, quero falar tão rápido quanto eu estou pensando, e o processamento desses pensamentos é infinito. É complicado dizer isso. E pessoas como eu, que tem essa síndrome do pensamento acelerado, a gente, para perder o foco das coisas, é muito rápido. É muito rápido. Por exemplo, agora, eu tô falando com você, mas eu também tô lendo o que eu escrevi. Por quê? Porque senão eu ia me dispersar e viajar. Eu ia longe com esse assunto. Porque meu pensamento, voa. E para eu não perder o foco, para eu saber os tópicos do que eu tenho para conversar com vocês hoje, eu precisei anotar. Entendem? Então, para conseguir desenvolver um relacionamento com Deus, eu precisei fazer o quê? Escrever. Porque eu me ajoelhava para falar com Deus, eu me ajoelhava para conversar com Ele. Quando eu via,
Eu já tinha falado uns 20, 30 assuntos com Deus e todos eles sem um final. Todos eles sem uma lógica, sem um objetivo. Aí depois tinha hora que eu falava assim, o que é que eu tava falando mesmo? O que é que eu tava orando mesmo? Então, eu precisei desenvolver uma técnica de oração. Como que eu vou me relacionar com Deus? Como que eu ia conversar com Deus? Então, eu comecei a fazer um caderno de oração. Comecei como uma forma de cartinha, por exemplo. Tinha uma cartinha, eu escrevia a minha oração, falava com Deus, chorava, né? Enfim. Aí eu percebi que com isso eu passei a interagir com Deus e Deus passou a interagir comigo. Foi interessante essa descoberta. E foi aí que eu desenvolvi o meu relacionamento com Deus. Por quê? Com isso, por exemplo, hoje eu chorava, vamos supor, tinha acontecido alguma coisa, eu tinha brigado com alguém, ou eu estava chateada com alguma coisa, eu chorava lá para Deus, pá. Aí, básico, né? Você acha que era 2, 3 linhas? Nada. Eram 2 folhas frente e verso, quando não mais, sabe? E eu comecei a escrever, contar para Deus as minhas situações, desabafar ali com Ele. E quando passavam-se os dias, porque eu não fazia isso constantemente, não era diariamente. Mas eu pegava o meu caderno, depois eu ia ler e eu via que Deus tinha me respondido. Ou que mesmo que Ele não tivesse respondido da forma que eu queria a resposta, mas que Ele tinha me aberto o caminho, Ele tinha feito com que eu entendesse o porquê daquela situação. E aí quando eu fui ver, virou um diário. E aí você vai vendo Deus te conduzindo, você vai vendo Deus te dando novas perspectivas, Deus tratando você, Deus Ele deixou de ser apenas aquele Deus em que a gente, Senhor, eu te adoro, eu te idolatro, eu te admiro, Não. Deus se tornou meu Pai. Deus se tornou meu amigo, Deus se tornou meu parceiro de aventuras, Deus se tornou meu confidente. E foi ali que Ele começou a limpar minhas lágrimas, curar minhas feridas da alma, corrigir o meu caminho, me guiar pelo caminho certo e errado da vida, nessa longa estrada da vida que a gente percorre, não é mesmo? Foi ali que eu desenvolvi, que eu consegui, na minha forma de viver, desenvolver um relacionamento com Deus. E eu quero deixar esse convite para você. Eu quero te deixar essa sugestão. Faça um diário. Pega um caderno, desses mesmo que você tem aí, velho, não importa. Pega um caderno, escreve, desabafa. Detalhe, você vai perceber 2 coisas. Uma, ao terminar de escrever, você vai sentir como se um fardo tivesse sido tirado dos seus ombros. Você vai sentir aquele peso que tinha na sua alma. Você vai sair de lá, sabe? Livre, leve, solto. Vai ter o mundo que estava pesando nas suas costas, você vai ver que vai ter saído. 2, e você vai ver que Deus tem ouvido as suas orações e que Ele está do seu lado diariamente. Você vai ver que Deus ele vai te orientar, vai te guiar, vai te dar novas perspectivas de muitas coisas. Faz o teste. Faz essa experiência. Se você, assim como eu, é uma pessoa que não consegue muito ficar ali muito tempo parado num só lugar orando, que se dispersa, faz isso. Você vai ver. Não, melhor. Me conta. Deixa depois aqui o seu comentário me contando como foi essa experiência, dando o seu testemunho, me contando como foi essa experiência.
Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma experiência maravilhosa. Você viu? Eu falei que eu falo bastante, né? Imagina com Deus. Já deu 20 minutos do nosso bate-papo de hoje. Mas tá bom. É sempre bom ter você aqui comigo. Não se esquece, deixa o seu like, compartilha com os amigos, traz mais amigos aqui. E se você que está assistindo esse vídeo hoje ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, tá bom? E não esquece de ir lá no Facebook e no Instagram e para ver a dica que eu tenho para deixar para você lá. Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe vocês na paz do Senhor. Amém?